E aí, pessoal, vamos continuar aqui no módulo um, na parte 4 do nosso curso de investimentos. E nós vamos continuar a parte de debentures, títulos corporativos. Depois disso, a gente vai ver um exercício muito interessante, certo? Em que nós vamos poder botar em prática o que a gente aprendeu. O que são debentures? São títulos de dívidas emitidos por empresas, são parecidos com o Tesouro Direto, só que em vez de ser o governo, são as empresas, basicamente. Não financeiras para captar recursos no mercado. Ao comprar uma debenture, você se torna um credor da empresa e recebe juros por isso. Elas são uma alternativa para as empresas se financiarem sem recorrer a empréstimos bancários tradicionais. E mais uma coisa, nós temos as características e os riscos. Assim como os outros tipos de investimento em renda fixa, você tem a rentabilidade, o prazo, o risco e a tributação. Geralmente, ela é mais atrativa, podendo ser prefixada, pós-fixada ou atrelada à inflação. Ela tem um prazo mais longo que outros títulos de renda fixa, mas ela não possui a garantia do FGC, ou seja, o risco é da emissora, risco de crédito. A tributação ela ocorre no imposto de renda, com as tabelas regressivas. E algumas debentures são incentivadas de imposto de renda. Agora nós vamos ver o nosso exercício. Se você já é mais avançado, você pode só dar uma olhada na questão e tentar resolver você mesmo. É interessante que você analise cada uma das opções. Essa aqui já é a resposta, tá? Então, é interessante que você não olhe antes de tentar resolver, mas faça aí se você já tem um conhecimento mais avançado. E qual é o cenário? O cenário é o seguinte: você tem R$ 5.000 para investir por 2 anos e está em dúvida entre a opção A, a opção B e a opção C. A opção A é o CDB, que rende 105% do CDI. A opção B é o LCI, que rende 90% do CDI. A opção C é o Tesouro Prefixado com taxa de 11% ao ano. Considere o CDI médio de 10% ao ano e a alíquota de imposto de renda de 15% para CDB, acima de 720 dias. A primeira opção é a opção A, é a que a gente vai analisar. Inclusive, eu já vou usar a ferramentazinha do OBS para eu escrever em cima aqui. Então você tem aqui R$ 5.000, que é o dinheiro que você está investindo, ó. Veja bem. Aí você tem 1 mais 0,10 vezes 1,05 é elevado a 2. E eu vou explicar o que que é isso. Como você está fazendo um investimento de 5.000 e você quer um rendimento, você vai multiplicar este valor, né, por um mais uma taxa. E por que por um? Porque quando você multiplica por um, esse 5.000 vezes um, 5.000 vezes um é 5.000, certo? Que é o seu dinheiro. A gente vai ver isso lá na frente, em juros simples e juros compostos. E quando você coloca o mais, você vai ter mais 0,10, que é os 10% do CDI, que ele falou aqui, ó. Que isso aqui é os juros que você vai ganhar. Então é você mais os juros. Só que aí ele falou, na opção A, que era 105%. Então ele vai render aí vezes. Ixi, nossa, eu errei aqui, cara. Errei aqui, ó. É assim. É assim mesmo. Aí vezes 1,05. Se você já é mais avançado e entendeu essa conta, você sabe fazer essa conta. Mas se você tem dúvidas, só entenda a ideia, que mais lá na frente a gente vai ver bem devagar todas essas propriedades, né? Vou trabalhar isso com vocês lá em juros simples, juros compostos e amortização. A gente vai do básico, bem básico mesmo, que é da matemática financeira básica, até o avançado. É claro que a gente não vai trabalhar toda a matemática financeira.
E por que que é esse 1,05? Porque é 105% do CDI. E você lembra lá na matemática que 105% é o mesmo que 105 dividido por 100. Por isso que é por cento, né? Aí quando você divide isso na calculadora, fica 1,05. Aí a gente multiplica esse valor pelo outro. Aí vai ficar 5.000, né? Aí quando a gente multiplica esse cara vezes esse cara aqui, ó, que aqui é uma multiplicação, certo? É uma multiplicação. Vai ficar mais um tanto, mais um quebrado, né? Deixa eu fazer aqui. É só um exemplo. Aí o que acontece? Vai ficar. Deixa eu achar. Tem que fazer na calculadora. Você faz na calculadora, mas no caso vai ficar. Deixa eu fazer aqui que eu não tô conseguindo raciocinar agora não. É, vai ficar 0,105 vezes os 5.000, né? Porque a gente tá multiplicando aqui, ó. Essa multiplicaçãozinha aqui vezes 5.000. Aí essa multiplicaçãozinha aqui deu 0,105 vezes 5.000, certo? Isso para um ano. Então, esse aqui é o primeiro ano. Só que você sabe que vão ser 2 anos, certo? Porque você colocou aqui, ó, o cenário aqui, ó, 2 anos. Então, você vai somar esse 2. Quando você multiplica esse, dá 525 mais 5.000. Então, olha só como já faz sentido, né? Em um ano, você vai ter os seus 5.000, que é o seu dinheiro, mais 525, que é os juros que você ganhou. Aí, se a gente multiplica isso vezes 1, vezes esse cara de novo, porque vai repetir pelo outro ano de novo, né? Você fez isso aqui é um ano. Aí, só que depois de um ano, no final do ano, tu vai ter isso aqui, que é 5.525 reais. Tu vai ter 5.000, vamos botar aqui, 500, 525. Tu vai ter isso no final do ano, certo? Só que tu vai investir por mais um ano. Então tu vai multiplicar vezes esse cara de novo. 1 mais 0,10 vezes 1,05. Tá vendo? Tranquilo. Ó, deixa eu baixar um pouquinho. Cadê o draw, velho? Cadê o draw? Aí. Mas ele não baixou lá, né? Tá. Um minuto. Ah, acho que vai ficar assim mesmo. Aí o que acontece? A gente já entendeu isso. Sumiu de novo o draw. Beleza. Aí o que acontece? Você tem aí o dinheiro que você vai ter depois de um ano, que é 5.525, que é o que rendeu. Aí vezes o rendimento de novo. Vezes né? Vezes os seus juros. Né? Vai render mais isso aqui. Então ele rende isso. Certo? Vezes a taxa. E vai te dar o rendimento. Aí no final do ano tá com 5.525. Aí tu vai multiplicar de novo. Aí o que que ele faz? Em vez dele escrever duas vezes, que tu tá vendo que eu escrevi duas vezes, aí eu ia ter que fazer a continha de novo. O que que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Se você já é avançado, você já pode
pode só olhar a questão, entender a questão, cada um, fazer umas continhas rápidas, inclusive com a calculadora, e, né, e já pular para a próxima aula ou esperar alguns módulos mais avançados, que vai ter alguns módulos mais avançados, né? Ou então você pode estar na velocidade 2x, também é mais simples. Só para acompanhar, dizer que está acompanhando, né? Aí o que que ele faz? Voltei para cá, tá? Tá 5.000 vezes 1, que a gente já entendeu o que que é esse mais 1, o que que é esse 1, mais a taxa. E a gente já entendeu porque que a taxa é assim, que é 0,10 vezes 1,05, porque é 0,10 do CDI, que é 10%, e 1,05 porque na opção A ele diz que é 105%. Aí tem a matemáticazinha financeira lá. Já. Se você não entendeu, basta voltar ao vídeo que eu expliquei. E se você ainda não entendeu, não se preocupe que nós vamos ter os módulos mais à frente. Aí o que que ele faz? Ele multiplica, em vez dele fazer a multiplicação, achar o resultado e fazer a multiplicação de novo, ele multiplica já duas vezes, ó. Então ele multiplica aqui, ó. Aí eu vou escrever aqui porque não tem espaço, tá? Mais 0,10 vezes 1,05, certo? Que é igual a 5.000 vezes. Aí o que que ele faz? Ele usa um artifício matemático chamado de potenciação. Em que, em vez de escrever duas vezes multiplicando, ele escreve uma vez só, mais 0,10 vezes 1,05. E ele escreve um asterisco, um sinalzinho aqui de potência e 2. Por quê? Porque esse 2 significa que está multiplicando duas vezes. Se fosse 3, seria multiplicando 3 vezes. Se fosse 4, seria multiplicando 4 vezes. Por exemplo, se você tem 2 vezes 2, você pode só escrever como 2 elevado a 2. Aí se você tem 2 vezes 2 vezes 2, você pode escrever como 2. Aí você pode botar o sinalzinho assim, ó. Ou pode não botar nada. 2 elevado a 3. Porque tem 3 vezes. Pronto, é só uma maneira bonita de escrever. Entenda assim. Aí ele chega nesse resultado aqui, ó. Que é 5.000 vezes 1 mais 0,10 elevado a 2. Aí a gente fazendo essa continha na calculadora. Meu Deus do céu. Calma lá que eu me bananei aqui. Aí a gente fazendo essa continha na calculadora, né? Quando você multiplica esse cara vezes esse cara, vai dar 6.105,13. Só que é o que ele quer. Ele não quer saber o quanto é que você vai ter, ele quer saber o seu rendimento. E por que que ele quer saber seu rendimento? Por causa do imposto, né? Por causa do imposto. Porque ele falou, ó, a alíquota de imposto de renda é de 15%. Fiz de novo, cara. Que ele falou, né? E incide o imposto, a gente sabe que vai incidir o imposto. Então é por isso que ele quer essa questão. Por isso que ele quer saber só o rendimento bruto. Que ele é bruto, não tem imposto. Então ele fez aquela continha lá dos 5.000 vezes 1 mais 0,10 vezes 0,05. Que você pode fazer na calculadora. Como é que você faz? 0,10 vezes 0,5 mais 1. Aí o resultado você multiplica por 5.000. Certo? E depois você multiplica de novo por 1 mais 0,10 vezes 0,05. Né? Porque você está multiplicando duas vezes. Esse carinha aqui você vai multiplicar ele duas vezes 5.000. E diminui os 5.000 que dá esse resultado. E o imposto de renda sobre o rendimento bruto. Então dá 15%, por quê? Porque na questão ele pediu 15%, certo? Então 15% desse valor vai dar esse valor aqui. Esse é o imposto de renda. Aí o rendimento líquido, ele vai ser o rendimento bruto menos o imposto de renda. Menos. Esse é o rendimento líquido. Então você tem
R$ 1.102,50 menos 165,38, que é igual a esse valor aqui. Você não precisa fazer de cabeça, você pode fazer na calculadora, é muito tranquilo. E por que é esse valor? Então, bora lá. Ele multiplicou 1 mais 0,10, fazer rapidinho aqui, 0,05, duas vezes, ou seja, vezes ele mesmo, e multiplicou por 5.000, certo? Que é o elevado a 2, aí multiplicou por 5.000, então você faz essa conta na calculadora, 1 mais, aí tu multiplica. Na verdade, tu pode fazer o seguinte, reseta a calculadora e tu bota 0,1 vezes 1,05 mais 1 vezes 0,1 vezes 1,05. Aí você vai ter que botar os parênteses na calculadora, porque senão não vai somar direito, né? 1,01 vezes 1,05 mais 1 vezes 1,01 vezes 1,05 mais 1. Então você faz essa multiplicação duas vezes, ela por ela, e multiplica vezes 5.000. É interessante que seja uma calculadora científica. Se não for calculadora científica, posso usar a calculadora aqui do. Deixa eu ver. Acho que ele não vai pegar, né? A calculadora do Windows aqui. Aí. Tá pegando aí. Aí, cadê o draw? Incrível que o draw não tá aparecendo. Mas vamos fazer aqui. Então você vai fazer o seguinte. 1 mais 0,10 vezes 1,05. Fecha parênteses. Vezes. Abre parênteses. É importante parênteses. 1 mais 0,1 vezes 1,05. Fecha parênteses. Que é igual. Tá aí. Vezes 5.000. Foi o que ele pediu lá. Tá aí. Né? Aí ele arredonda aqui, ó, para 13. Né? Aí menos 5.000, porque eu quero saber. Eu não quero saber quanto é que eu tenho. Eu quero saber quanto é que eu ganhei. 1.105,125. Aí vezes 15%, que é 15, dividido por 100, porque é por cento, 165,76. 76, aí você arredonda para 77, que é o que a gente tem lá. Aí eu vou pegar o meu rendimento, ou seja, 1.105,13, que eu vou arredondar, menos 165, que é o valorzinho, né, que é do imposto, né, vírgula 77. 939,36 mais 5.000, pronto. Aí esse 939,36 aqui, ó, mais é o nosso rendimento líquido, que é o rendimento bruto menos imposto, mais o nosso 5.000 é o nosso montante. 979,36. Então é isso. Aí, volta aqui. Tá. O que é isso aqui? Pronto. Então a gente conseguiu calcular 5.939,36. Então a gente conseguiu achar o da opção A. Isso foi só a opção A. A opção B, ele fala que a aplicação que você vai fazer é um LCI que rende 90% do CDI, certo? A gente sabe que LCI tem imposto de renda isento, então já é um cálculo mais fácil. E a mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu só ativar o draw, que ele fica sumindo. Vou limpar. Então você vai ter ali, você vai investir seus 5.000 e ele vai render 10% de 90%, certo? Ou seja, porque o LCI
ele vai te dar 90%. Essa é a segunda opção. Vezes 10%, que é o CDI. E de onde vem isso? Daqui, ó. CDI 90%. E a opção B ele já explica, ó, 90% do CDI. E o CDI é 10%, então é 90% de 10%. E o draw subiu de novo. É bugado. Opa. Aí. Vamos baixar aqui. Aí a gente sabe que 90% é 90 dividido por 100, que é 0,9. E 10% vai ser 0,1. Do mesmo jeito. Se não conseguir, faz na calculadora aqui. Eu só em tela cheia. Ele não desenha o draw. Beleza. Em painel em tela cheia, tá? Aí o que acontece, certo? Você vai botar seus 5.000 aí. Então você tem que fazer o seguinte, é 1 mais a taxa. Essa é a fórmula, elevada ao tempo. Essa fórmula vezes o seu capital inicial. Essa aqui é a fórmula que a gente usa para fazer essa continha. Aí o tempo é 2 anos e a taxa a gente está calculando aqui. Essa taxa, ela vai ser, vamos lá para a calculadora, já para deixar vocês mais, aí, calculadora. Então a taxa vai ser 0,9 vezes 0,10, que é 0,09, mais 1,09, certo? Então essa é a taxa. Podemos já voltar. Isso, certo? Então essa daí é a formulazinha. Bem simples, bem completa. É a fórmula que a gente já vai deduzir essa fórmula futuramente. Então não precisa se preocupar de onde vem essa fórmula. Mas essa é a fórmula para a gente calcular isso aqui. Aí você multiplica 5.000, que é o seu capital, como a gente já explicou anteriormente, vezes aí 1 mais essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 0,10 vezes 0,9, que a gente já viu que dá 0,09. Aí a gente já viu que, como são 2 anos, você tem que multiplicar duas vezes. Só que eu não preciso escrever duas vezes, basta eu colocar o 2 aqui em cima, que eu sei que está multiplicando duas vezes. Aí eu vou lá na calculadora. Primeiro eu coloco aqui. Vou lá na calculadora. E faço 1,09 vezes 1,09 igual 1,1881 vezes 5.000. 5.940,5, que eu acredito que é o nosso resultado. 5.940, certo? Então, essa segunda opção é mais simples, por quê? Porque não tem imposto, é isento por lei. É lei, o governo diz que é isento. Assim, coincidentemente, hoje, nessa semana, foi votado, né? Porque o governo queria cobrar imposto em cima desses rendimentos. Então, assim,
seria muito ruim para esses rendimentos, porque as pessoas iriam tirar do LCI e iriam botar em outros investimentos, reduzindo aí os investimentos em imóveis e no agronegócio, que é o LCA também, né? Porque você percebe que ele rende menos que o CDI e por isso que tem imposto de renda, para equilibrar. Estamos aqui no OBS. E o resultado deu 5.940. Você entendeu o resultado? Eu acredito que tenha entendido. Mas eu vou... Como é do zero, né? Aí quando você multiplica aqui, você vai ter... não tem muito. Já fiz na calculadora, né? Já tá bom aí. E a opção C. A opção C. Aqui o resultado deu 5.940. Tesouro prefixado com taxa de 11% ao ano. Ok? E esse aqui vai incidir imposto de renda de novo. Então, basicamente, é mais do mesmo. Você vai ter 5.000 vezes 1 mais 0,11 elevado a 2, porque é multiplicado duas vezes em 2 anos. Aqui, ó. É multiplicado em duas vezes em 2 anos. Então, essa continha aqui vai ser 1 mais 0,11 vezes 1 mais 0,11. Aí, vezes 5.000, que é o seu dinheiro, menos 5.000, porque você quer saber o rendimento bruto. E por que você quer saber o rendimento bruto? Para você calcular imposto, porque esse aqui incide imposto. Aí você calcula o imposto, que é 15% sobre o rendimento, que dá 15% de 1.160. 1.160 vezes 0,15. E por que é 0,15? Porque é 15 dividido por... Deixa eu... Tem que apagar esse negócio aqui, né? Pronto. Aí ficou mais limpo. Aí é 15% do rendimento bruto. Tá aqui, ó. Que é igual a 174. O rendimento líquido vai ser 1.160, que a gente calculou aqui, menos 174, que é igual a 958, 985. E o montante final vai ser o rendimento líquido mais o investimento inicial, que é 5.000, que dá 5.985. Então, a primeira opção, ela vai te dar 5.985. A segunda opção vai te dar 5.940. E a primeira opção vai te dar 5.939. Ou seja, a melhor opção seria o tesouro prefixado, porque ele te deu aí R$ 45 mais ou menos, uns 45, R$ 46 a mais. Você pode até pensar, mas R$ 45 é muito pouco, poderia escolher qualquer um. Isso para R$ 5.000 é verdade, mas vamos supor que fosse R$ 500.000. Já não seria 45, seria R$ 4.500. Mais ou menos, né? Porque tem o imposto seria diferente. Mas é mais ou menos essa ideia. Então podemos continuar aí, né? Já vimos os 3 exemplos. É interessante que você tente fazer esses exemplos aí sozinho, em casa, usando a calculadora, devagarzinho. Se você não conseguir, não tem problema. O importante é você entender a lógica do rendimento bruto, do imposto, do rendimento líquido e do montante. Que essa é a ideia, né? Que você sabe que rendimento líquido vai ser o rendimento bruto menos o imposto de renda. Tá aqui, ó. Rendimento líquido vai ser o rendimento bruto aqui, menos imposto de renda. Rendimento líquido vai ser igual ao rendimento bruto menos imposto de renda. E o montante vai ser o rendimento líquido mais o seu investimento inicial, que é esse carinha aqui, que é R$ 5.000. Beleza? Entendido isso, vamos pro próximo. Aí, renda variável, potencial de crescimento. A renda variável, elas são investimentos cuja rentabilidade não é garantida e pode flutuar significativamente. Já estamos passando meia hora, né? O retorno depende de fatores como o desempenho da empresa, do setor ou da economia, associada a maior risco, mas também a maior potencial de retorno no longo prazo. Quais são as características principais da renda variável? Rentabilidade. Não há garantia de retorno. Aí você pensa assim, como é que eu vou investir algo
que não tem garantia de retorno? Como é que eu vou investir em algo que eu não sei nem se vai voltar meu dinheiro? Ela pode ser positiva ou negativa. Como é que eu vou investir em algo que pode me dar prejuízo? Não faz sentido, né? Realmente, não faz sentido. Prazo. Geralmente, de longo prazo, para mitigar a volatilidade. A volatilidade, eu acredito que eu já expliquei um pouco sobre. Emissor, empresa, fundo de investimento. Tributação, regras específicas para cada tipo de ativo. Exemplo, isenção para a venda de ações de até 20 mil por mês. Ações. As ações, elas são participações nas empresas. Então, o que que são ações? É uma pequena parcela do capital social da empresa. Então, quando você compra uma ação da empresa, você meio que está virando sócio daquela empresa. Porque você está acreditando na empresa, está investindo na empresa. Certo? Essa é a ideia de comprar uma ação. E ao comprar a ação, você se torna sócio da empresa com direitos e deveres. E as ações elas são negociadas na Bolsa de Valores, que é a B3, no caso do Brasil. E você tem tipos de ações e direitos. Você tem as ações ordinárias, que são as ON, que dão direito a voto nas assembleias da empresa, mas claro que você tem que ter uma participação grande na empresa, não é? Ah, vou comprar uma ação e eu já tenho direito aí para assembleia, né? Porque você tem milhões de ações, então se milhões de pessoas comprarem, imagine só um. Milhões de pessoas dentro da assembleia, não cabe, né? Então tem que ter um número mínimo ali de ações para não ficar lotado o evento da empresa, né? Você tem ações preferenciais, que tem preferência no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação da empresa, mas geralmente não tem direito a voto. Você tem dividendos, que são muito importantes, que são parte do lucro da empresa distribuídos aos acionistas. Inclusive, o governo ele quer tributar os dividendos, né? Tem a intenção de tributar os dividendos. Eu não duvido que ele vai fazer isso em algum momento no futuro. Só que você pensa o seguinte: os dividendos são parte do lucro da empresa e a empresa já pagou imposto. Então, você estaria pagando imposto dos dividendos, você estaria pagando imposto de algo que a empresa já pagou imposto. É bitributação. Então, dividendos, quando a empresa lucra, ela pode distribuir esses lucros para os acionistas, ou seja, quem tem ações PN. E a valorização, ganho de capital pela venda de ação por um preço maior do que o de compra. Então, você compra a ação, ela se valoriza, você ganha aí dinheiro com ela. Aí eu vou deixar esse ações, exemplo de investimentos, esse cenário aqui, que é uma suposição, lembrando que a ideia aqui não é fazer indicação de investimento, apenas com intuitos educacionais, então todos os tipos de cenários que aparecem aqui são suposições e exercícios de fixação. Então nós vamos ver esse exercício de fixação sobre ações no próximo, na próxima parte do módulo 1.